Mais uma questão do Enem. Utilize o texto abaixo como base para responder as questões 4 e 5. O mapa mundi, também conhecido como planisfério, é um mapa que representa o globo terrestre planificado. A linha do Equador divide o mapa mundi em dois hemisférios, norte e sul. E o meridiano de Greenwich divide o mapa mundi em outros dois hemisférios, oriental e ocidental. Juntos à linha do Equador e o meridiano de Greenwich dividem o mapa mundi em 4 quadrantes, como mostra a figura na página seguinte. Se fizermos uma analogia entre o mapa mundi e a circunferência trigonométrica, poderemos dividir que a Ásia situa-se no primeiro quadrante e a cidade de Moscou é o ponto no primeiro quadrante, de modo que o seno do Moscou é um número positivo. Então, para resolvermos essa questão, nós vamos precisar de alguns conhecimentos básicos, relembrar alguns conhecimentos básicos. Primeiramente, o mapa mundi é o seguinte, ele dividiu, esse aqui é o mapa mundi, certo? Aí ele colocou alguns países, ó. Ele disse que a Ásia está no primeiro quadrante. Como nós já aprendemos, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? No nosso mapa mundi, ele tem o seguinte, ele falou que a Ásia fica no primeiro quadrante, ou seja, a Ásia está bem aqui. A Ásia fica no primeiro quadrante, ok? E ele fala também que ele fala assim, ó, seno de Moscou é um número positivo e está no primeiro quadrante. O que que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que Moscou está no primeiro quadrante, certo? Só que o que que acontece? Por que que esse seno de Moscou está positivo? Aí seria outra coisa que nós também precisaríamos lembrar. Nós precisamos lembrar dos sinais, certo? Dos sinais das representações dos sinais do seno, representação dos sinais do cosseno e a representação dos sinais da tangente. Na nossa circunferência, nossos quadrantes, certo? Que foi dividido em 4, os positivos, quando é no seno, é o primeiro e o segundo quadrante. São os positivos, os negativos é o terceiro e o quarto. Já no cosseno, os positivos é o primeiro e o quarto, certo? O segundo e o terceiro são negativos. Já na tangente, é o primeiro e o terceiro quadrante que são positivos. O segundo e o quarto são negativos. Quando ele falou que o seno de Moscou é um número positivo, ele quis dizer, como Moscou está no primeiro quadrante, e se ele falou que o seno de Moscou está positivo, então quer dizer que Moscou está aqui no primeiro quadrante. E como o primeiro quadrante é positivo, como a gente pode ver, por isso que ele falou, o seno de Moscou é um número positivo. Então, pensando nessas ideias, vamos fazer o seguinte. Pensando nessas ideias, nós precisamos ler a quarta questão. As cidades de Brasília, Nova York, Sydney, Tóquio estão respectivamente nos... Vamos identificar onde está a primeira, que no caso seria Brasília. Brasília está onde? No terceiro quadrante. Nova York está no segundo. Sydney no quarto. E Tóquio no primeiro. O único item que tem essa ordem, terceiro, segundo, quarto e primeiro, é o item D.